Por onde rodam os caminhões? Um panorama histórico das principais vias nacionais. Um dos problemas que o Brasil sempre precisou resolver foi o desenvolvimento dos meios de transportes. Desde a época do Império, iniciada em 1822, o tema é pauta de governos e da iniciativa privada. Afinal, não só o território do país era vasto como também cheio de desafios topográficos e climáticos. Além disso, sempre houve uma preocupação com a integração nacional. As autoridades brasileiras procuravam forjar uma identidade própria para a nação, e também precisavam manter controle das fronteiras. A história do transporte por terras nacionais é longa, e precisaria contemplar as navegações fluviais e marítimas, bem como as ferrovias e a aviação, para ser completa, isso para não falar dos pavimentos urbanos. Mas esse não é nosso objetivo aqui, vamos nos ater às estradas, principal via de tráfego dos caminhoneiros. 1707 A Estrada Real é instituída pela coroa portuguesa para o transporte de ouro e diamantes de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, de onde eram levados para o continente europeu. Nos dias de hoje, o caminho foi transformado num grande projeto de turismo histórico. 1861. É inaugurada uma importante via, a Estrada União e Indústria, ligando Petrópolis, na província do Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, província de Minas Gerais. Vale o registro de que antes fora construída uma estrada entre Mangaratiba, Rio de Janeiro e a região sul de Minas. Ambas atendiam aos interesses cafeeiros e em suas instalações se fez uso de métodos modernos de pavimentação. No mesmo ano, é aberta também a Estrada União e Indústria, construída com recursos dos acionistas da Companhia União e Indústria e ligando Petrópolis à mineira Juiz de Fora. Nela era cobrado um pedágio como maneira de arrecadar fundos para a manutenção e expansão da estrada. Como se sabe, essa prática persiste até hoje, para desagrado de motoristas de todo tipo. De 1910 a 1930, com a chegada dos automóveis na primeira década do século XX, tornou-se ainda mais explícita a necessidade de ampliação e melhor estruturação das estradas nacionais. A partir de 1910, os jornais relatam muitos pedidos de construção de novas vias, bem como das solicitações de reforma e conservação das antigas. Desse período até os anos 1930, o Automóvel Clube assume a liderança das reivindicações, organizando inclusive um congresso de estradas de rodagem. São Paulo se destacou nas preocupações com a abertura de estradas, uma necessidade tendo em vista que sua economia vinha crescendo rapidamente. Não surpreende que tenha sido um ex-prefeito da cidade, Washington Luiz, que ao chegar à presidência da República, tenha assumido o tema como uma dimensão central de sua administração, de 1926 a 1930. Ele tinha como um de seus lemas a ideia de que governar é construir estradas. De 1930 a 1945, durante a ditadura de Getúlio Vargas, foi estabelecido um primeiro Plano Nacional de Viação e criado o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNR. Nos estados, órgãos próprios foram instituídos, os Departamentos Estaduais de Rodagem. As ferrovias ainda mantinham seu prestígio, mas já se registrava um processo de decadência. Nos anos 1940, as maiores cidades expandiram suas malhas viárias, e surgiram algumas estradas que até hoje ocupam espaço de importância, como as vias Anchieta e Anhanguera, ambas em São Paulo. Também foi nesse período que começaram a surgir as faixas de pedestres, exigindo novas posturas de motoristas e transeuntes. Ainda na década de 1940, observam-se novas iniciativas para desenvolvimento da estrutura de estradas, como a criação de um plano rodoviário nacional e a instituição do Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Lubrificantes. Deu-se início à construção de uma das vias mais conhecidas do país, a na época chamada de BR-2, atual rodovia Presidente Dutra, inaugurada em 1951. De 1956 a 1961, foi no governo Juscelino Kubitschek a política de instalação de estradas se exponenciou, a reboque da estruturação da indústria automobilística e do surgimento da Petrobras. No plano de metas se estabeleceu e se cumpriu uma ambiciosa ampliação da malha rodoviária, mais de 12 mil quilômetros construídos. De 1950 a 1970, nesse período, foram construídas algumas vias ícones do Brasil. Uma delas foi a rodovia Belém-Brasília, cujo trecho inicial se inaugurou em 1959 e só foi totalmente concluída no início da década de 1970.
prazo extenso que se repetiria em outras aberturas de rodovias ao longo da história do país. Também é desse período a inauguração do primeiro trecho de uma das mais simbólicas estradas do país, a BR-101. A rodovia atravessa o Brasil do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, tornando-se sinal da integração nacional. Até os dias de hoje segue em construção e aperfeiçoamento, passando por períodos de melhor ou pior estado de conservação. 1972. É inaugurada, ainda bastante incompleta, a Transamazônica, uma das obras mais polêmicas do Brasil pelo custo, impactos causados e baixa eficácia. Construída sob a imposição do governo ditatorial, tratou-se de uma intervenção marcada por severas agressões ao meio ambiente e às populações locais. Seus desdobramentos nefastos permanecem até os dias atuais, sem que sequer se chegue próximo de alcançar os intuitos apresentados no momento da construção. Década de 1990. Com muitas estradas em condições precárias, a solução encontrada foi a privatização de muitas delas, algumas até dentro das cidades. A instituição de pedágios foi uma medida polêmica, por alguns denunciada como parte do processo de desmonte do Estado. Para outros, mesmo que tenha aumentado o custo do transporte, ao menos melhorou uma parte da estrutura rodoviária. Atualmente, são 36 concessionárias, 26 do âmbito federal, que administram 9.500 quilômetros de rodovias.